Oi, pessoal, tô aqui de novo e vou continuar os relatos do que aconteceu no período que eu não estava gravando. Então, assim, depois que eu saí lá da clínica, eu fiquei, assim, um ano estabilizada. Depois de um ano, eu comecei a ter pequenas crises, não muito grandes. Aí, fazia pequenos ajustes na medicação. Aumentava a quetiapina, baixava a quetiapina, ou eu tava muito cansada, ou eu tava dormindo pouco, então aumentava, baixava, carbolite aumentava, baixava, e assim era, pequenos ajustes. Até que eu comecei a entrar num quadro de irritabilidade, de hipomania, e a gente foi fazer uma viagem. E antes dessa viagem a gente tinha separado um dinheiro, que ou era para fazer uma reforma aqui em casa, ou era para trocar de carro. A gente chegou já, tinha olhado o carro, tudo. A gente tinha que dar o nosso carro mais aquela quantia de dinheiro que a gente tinha. Então, aí a gente saiu de viagem. E tinha aquele dinheiro na conta. O que aconteceu na viagem? Como eu tava num quadro de hipomania, eu estava acelerada, estava gastando muito. O que eu fiz? Gastei muito. Gastei aquele dinheiro. E o meu marido não quis dizer não pra mim, porque eu tava muito irritada, ele não quis brigar, porque ele é bem tranquilo, bem em paz, sabe? E ele não quis criar atrito entre a gente. Então ele acabou que foi deixando eu comprar. Eu fui comprando. Nossa, o carro veio muito cheio mesmo. A gente veio sentado em cima das coisas, sabe? Botamos coisas embaixo dos bancos, botamos coisa embaixo da bunda, botamos coisa por tudo. De tanta coisa que eu trouxe. Então, eu gastei praticamente todo o dinheiro. E daí pra frente, eu comecei a entrar nesses quadros e daí pra frente eu não estabilizei mais não. Daí fiquei trocando de medicação, daí troquei Latuda, fui pra outro e pra outro e pra outro e foi. Aí assim, era pequenos ajustes. Aí eu fui ajustando aqui, ali, até chegar em um outro quadro, depois passar bastante tempo. Na verdade, eu fiquei mais um ano daí, em pequenos ajustes. Aí, assim, a gente também nem assimilou aquele gasto. Ele só achou que eu gastei demais e pronto, também. Aí eu justificava, não, porque precisa comprar, a gente precisa. E ele concordava que precisava, porque ele, assim, ele não entende muito o que as crianças precisam, sabe, de coisas. É eu que faço as compras de roupa, é eu que faço as compras de sapato, de tudo que as crianças precisam, é eu que compro. E daí a gente acabou que comprou brinquedo para as crianças também brincarem lá, porque a gente não levou nada. Aí eu disse, a gente não levou nada, a gente tem que comprar brinquedo. E a gente comprou brinquedo, a gente comprou roupa e roupa e roupa. Eu comprei roupa pra mim, e comprei muita roupa. Aí, vamos comprar porque tá barato, vamos comprar porque tá barato. E aí eu fui comprando e acabou que eu comprei demais. E acabou que a gente não trocou carro e nem consertou a casa. Então, assim, agora, atualmente, que a gente começou umas pequenas reformas aqui em casa. Por quê? Porque eu gastei aquela quantia de dinheiro que a gente ia separar ou para trocar o carro ou para reformar a casa. Algumas coisinhas que tem para fazer ainda. Então, eu não associei, eu não falei nada para minha médica, porque eu não tinha entendido que eu estava na hipomania. Então, eu só nos relatos, ela só soube da minha irritabilidade e mais nada, e ficou por ali. Depois, anos depois, quando eu entrei em outra crise, que eu gastei demais, aí que ela soube que eu tinha gastado esse tanto de dinheiro, que daí eu falei pra ela a quantidade.
E não é pouca coisa, era bastante coisa. Eu não vou aqui falar quanto que era, mas era muita coisa, muita coisa. Não é 5 mil, 6 mil, é bem mais, sabe? Então, a gente gastou o que tinha para trocar em carro. Imagina, a gente ia dar um carro e pegar mais um carro. Um carro novo, zero. Então, essa quantidade que eu gastei. E aí, a gente só trocou de carro atualmente, em 2025. Então, tivemos que esperar bastante tempo para poder trocar o carro. E agora que estamos começando a reforma, tivemos que esperar bastante tempo, porque eu comecei a gastar compulsivamente, sem freios. Aí depois a gente veio de lá, aí a gente foi no shopping, gastei mais também, gastei. E essa compulsão não tinha freio. Só quando eu saí, porque ela daí trocou a medicação, sem saber desses gastos, mas ela trocou a medicação por causa da irritabilidade, da raiva e de outros sintomas que eu tava tendo. E daí trocou a medicação e aí acalmou. E aí que eu estabilizei e saí de novo. Fiquei mais um pouquinho estável e depois estabilizei. Então eu tava estabilizando e acontecia alguma coisa, desestabilizar. Então eu fiquei nesse ciclo. Depressão, hipomania, depressão, né? Alto, baixo, alto, mas é um período, né? Não é assim, hoje, amanhã, não. Um período naquela situação, depois, né? Eu quase fui internada de novo. E eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos. Eu quase fui internada em 2025 por 2 vezes. Não fui porque eu decidi que não queria e a gente, em comum acordo, a gente concordou em fazer algumas coisas para que eu não fosse internada. Alguns combinados, né? Mas é isso, eu só queria falar nesse vídeo sobre os gastos que eu tive, sobre essa crise que eu tive e sobre o quanto a gente sai prejudicado nisso. Então não é nada fácil, não é fácil conviver, né, com transtorno bipolar, porque tem coisas que a gente não controla, sai do nosso controle. Tem coisas que eu consigo assim me notar muito. Eu consigo me notar muito quando eu tô assim depressiva, quando eu tô na hipomania, quando eu tô com uma irritabilidade anormal. Quando eu tô anormal, eu consigo me perceber muito. Só que assim, nessa situação de gasto, eu não me percebi. Não me percebi mesmo. Eu percebi depois. Depois eu percebi. Mas não na fase que eu tava, não percebi. E eu sou uma pessoa que eu percebo, que eu vou lá e eu relato, não, eu tô assim, eu tô entrando nessa fase e eu marco a consulta porque eu tô chegando na fase. E quando eu tô começando a ficar deprimida, eu também me noto, eu também já vou constar e eu tenho esse olhar pra mim. Mas em algumas situações eu não consigo perceber. E é muito, muito difícil. É bem difícil para quem convive com a gente e é difícil pra gente. Eu não sei pra quem é mais difícil. Porque assim, a gente não fez um monte de coisa, deixou de fazer um monte de coisa por uma situação. Tipo, o meu marido, ele não soube me frear. Agora, atualmente, depois que aconteceu um outro episódio que eu vou relatar pra vocês, agora a médica disse, não, freia ela, não deixa. Quando tu vê que isso tá acontecendo que é demais, freia ela, não deixa isso acontecer e depois me liga. Então ele sabe o que fazer agora. Mas na época eu não sabia. Então fica difícil pra família, fica difícil pra gente, fica difícil pra todo mundo. E a gente tem consequências às vezes que não são boas, são bem ruins. E a gente sofre bastante com tudo isso. Então no próximo vídeo vou estar falando outros assuntos, mas ainda vou estar contando
o que aconteceu nesse período todo que eu não fiz vídeo pra vocês, porque aconteceu muitas coisas nesse período, por isso até que eu não gravei vídeo, porque eu não tava conseguindo, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, é o relato, mais um relato, né, do que tava acontecendo, do que aconteceu comigo.